Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, o dia 13 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Hoje a reflexão versa sobre um dos temas mais caros do cristianismo, o perdão. Mas não é qualquer perdão. Não é o perdão pela metade, se é que isso existe, mas sim o perdão total, completo, para sempre, infinitamente, não importando a quantidade de vezes que nossos irmãos nos tenham ofendido. Algo que não é nada fácil. Diria que é um dos maiores desafios do cristão. Por essa razão, ser cristão não é fácil. É preciso passar antes por um processo de conversão. Somente uma pessoa plenamente convertida é capaz de perdoar até 70 vezes 7, e não apenas 7 vezes, como vemos no Evangelho de hoje. Por que perdoar sempre? Porque o perdão é o único caminho para obter a paz e construir a paz. Quem não consegue perdoar conserva dentro de si sentimentos detestáveis, como o rancor e a raiva, afirma a primeira leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são sentimentos que nos corroem por dentro, nos destroem e vão matando aos poucos. Quando eles se instalam dentro de nós, fazem a vida perder qualidade. Quem traz dentro de si esses sentimentos é uma pessoa triste, mal-humorada, de mal com a vida, enfim, profundamente infeliz. Tudo o que ela faz é canalizado para o desejo de vingança. Enquanto ela não se vinga, não vê a punição ou o castigo daquela pessoa que ofendeu, ela não sossega. Assim, a pessoa não tem mais tempo para fazer o bem, para amar e ser amada, vive amargurada e infeliz. A primeira leitura diz que quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Ou seja, nosso relacionamento com Deus é pautado pelo relacionamento com os nossos semelhantes. Se amarmos os nossos irmãos e perdoarmos as suas fraquezas, Deus também perdoará nossas fraquezas, por maiores que elas sejam. É isso que propomos quando rezamos a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós colocamos uma condição para Deus. Vale perguntar: estamos perdoando nossos irmãos verdadeiramente? Será que se Deus nos perdoasse à medida que perdoamos nossos irmãos, receberíamos de fato o perdão de Deus? Podem ter certeza de que não. Se Deus levasse em conta esse nosso pedido, estaríamos perdidos. Mas Ele tem compaixão de nós e nos perdoa sempre que a Ele recorremos. Por sua graça, Ele nos concede o perdão porque tem compaixão de nós, porque é infinitamente misericordioso. Ele tem compaixão do pecador arrependido, como vemos no Evangelho, mas deseja ardentemente que façamos o mesmo com nossos semelhantes. Se assim agíssemos, teríamos um mundo onde reinaria a paz e o amor, pois o perdão gera a paz e o ódio, o desejo de vingança e a violência são frutos do não perdão. Quem perdoa coloca um fim ao ciclo da violência. Mas não é bem isso que acontece. Mesmo recebendo infinitas graças de Deus, nem sempre somos capazes de perdoar, como mostra a parábola do Evangelho de hoje. Essa parábola tem um profundo ensinamento de Jesus para seus discípulos e para cada um de nós, seus discípulos e missionários. Ele ensina a perdoar sempre, pois o perdão é a essência dos seus ensinamentos. Pedro pergunta para Jesus se deveria perdoar até 7 vezes se o irmão pecasse contra ele. Jesus percebe que Pedro não tinha entendido a simbologia do número 7
e busca ampliar largamente a quantidade de vezes que se deve perdoar, porque se ele perdoasse 70 vezes 7 já seria algo importante. O número 7 e seus derivados têm na Bíblia um significado simbólico. Significam plenitude, totalidade, isto é, sempre, infinitamente. Assim, a resposta de Jesus é que devemos perdoar sempre. O perdão não se mede por quantidade de vezes que se perdoa, mas pela profundidade, a sinceridade com que se perdoa. Desse modo, a parábola de hoje elucida bem essa relação com o perdão. O rei que resolveu acertar as contas com seus empregados é Deus. Aquele que lhe devia uma enorme fortuna pode ser qualquer um de nós. Todos nós temos dívidas impagáveis com Deus. E Ele deseja que acertemos as contas com Ele. Não podemos abusar da misericórdia de Deus e não medir as consequências do pecado. Ele quer a nossa conversão, mas quando nossa dívida é impagável, isto é, quando lhe devemos uma enorme fortuna, ao implorarmos pelo perdão, ele se compadece de nós e nos perdoa. Porém, espera que façamos o mesmo com os nossos semelhantes. Mas o que ocorre muitas vezes é que, mesmo recebendo o perdão de Deus por tão grande dívida, não temos um coração suficientemente generoso para perdoar nosso próximo, mesmo que o nosso próximo tenha feito algo irrelevante para nós. É o que ocorreu com este empregado perverso. Ele recebeu o perdão de uma grande dívida, mas ao sair não perdoou seu companheiro que lhe devia apenas 100 moedas. Será que isso não vem ocorrendo conosco? Quantos são os que acabam de sair do confessionário, aliviados pelo perdão de Deus, mas não estão dispostos a perdoar seus irmãos? Essa atitude agride a comunidade e a bondade de Deus. É uma provocação a Deus e ao próximo, pois revela a nossa incoerência entre aquilo que queremos para nós e o que queremos para os outros. Esquecemos que o mandamento de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Se os amássemos como a nós mesmos, daríamos o perdão, porque queremos o perdão de Deus. Tudo o que fazemos não é para nós, mas para Deus, diz Paulo na segunda leitura, na carta aos Romanos. Quando fazemos o bem para o próximo, é para Deus que o fazemos. Quando amamos nosso próximo, damos provas de que amamos verdadeiramente a Deus. Porém, se não amamos nosso semelhante e não o perdoamos, também não amamos a Deus. Bloqueamos nossa relação com Deus quando não amamos nosso próximo, quando não o perdoamos. Por essa razão, o perdão é algo essencial. Quando perdoamos as injustiças cometidas pelo nosso próximo, Deus também nos perdoa, diz a primeira leitura. Quando guardamos raivas dos nossos irmãos, não tendo compaixão deles, não podemos pedir que Deus tenha compaixão de nós. São pontuações que a primeira leitura nos faz e que nos ajudam a refletir. É preciso, portanto, exercitar a dimensão do perdão na vida, e uma das formas é pensarmos que ela é muito breve para ser desperdiçada com raiva e rancor. É o que nos ensina o livro do Eclesiástico quando diz: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Se pensássemos mais sobre isso, talvez poderíamos perdoar mais e não desperdiçarmos tanto tempo com o desejo de vingança. Ajuda neste processo de conversão pensar sobre isso e ver que Deus nos ama infinitamente, como mostra o Salmo de hoje. Ele é bondoso, compassivo e carinhoso. Vamos também ser mais bondosos, compassivos e carinhosos com nossos irmãos, principalmente
com aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Lembremos que, quando confessamos nossos pecados e somos perdoados, Deus não fica repetindo as nossas faltas, se queixando de nós, como muitas vezes fazemos com os nossos irmãos. Muitas vezes dizemos que perdoamos, mas não queremos mais conversa com aquela pessoa. Isso não é perdão. Deus não guarda eternamente seu rancor contra nós, diz o Salmo. Então, por que vamos guardar eternamente rancor daqueles que nos magoaram? Para querer uma vida livre de paz, é preciso aprender a perdoar. Somente os que aprenderam a perdoar são felizes verdadeiramente e levam uma vida conforme os ensinamentos de Deus. Então, vamos exercitar isso dentro de nós para nos tornarmos cada dia melhores. À medida que nos tornarmos pessoas melhores, tudo em nossa volta melhora porque melhoramos os nossos relacionamentos. O mundo se torna melhor porque nós melhoramos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.